Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal João Augusto Cor na Voz. Hoje vamos falar do segundo homem mais inteligente de toda a Soros Society. Há muitos anos, Urahara Kuisuke, ou Capitão Urahara, criou a divisão de inteligência e pesquisa de Soros Society. Eu falei do Capitão Urahara aqui há uns dias atrás, tem um vídeo dele aqui, vou deixar no card. E quando ele estava na divisão de pesquisa, ele procurava mentes brilhantes para ajudá-lo. E ele foi na divisão de prisão, isso mesmo, na divisão da prisão de Soul Society, procurar um criminoso conhecido por ser muito inteligente. E esse criminoso era Kuroichi Mai, ou Mayuri Kurotsuki. E ele libertou ele com um acordo. Olha, você vai me ajudar lá na divisão de pesquisa, você vai me ajudar nas pesquisas, eu vou ser seu tutor, eu vou tomar conta de você, e você vai poder ter liberdade de fazer suas pesquisas lá, e eu vou ser o seu supervisor direto. Então tinha o Urahara, que era o capitão da divisão de desenvolvimento e pesquisa, tinha a tenente dele, e tinha o Kuroichi Mairo, o Mayuri Kurotsuki, que era o chefe da divisão de pesquisa, logo abaixo do próprio capitão Urahara. Quando o Urahara foi expulso, por um motivo que não vem ao caso agora, que eu já fiz um vídeo sobre ele, de novo, tá no card, o Mayuri acabou assumindo o cargo de capitão da divisão de pesquisa, ou seja, capitão da 12ª Divisão de Soro Society. Com a saída compulsória de Urahara, Kuroichi Mairo, o Mayuri Kurotsuki, acabou assumindo o cargo da divisão de pesquisa, né? Ele acabou virando o capitão da divisão de pesquisa, do Instituto de Pesquisa, do 12º Esquadrão. E ele era, inegavelmente, o cara mais inteligente da vida depois da saída do Urahara. Ele é muito esperto, ele é muito inteligente. Mas ele é o tipo de cientista louco. Ele não tem muito uma ética por trás daquilo ali, sabe? Ele cria as coisas porque tem que criar. Um grande exemplo disso é que a sua tenente, né, da 12ª Divisão, é uma de suas criações. A Nemo é um ser artificial criado pelo próprio Mayuri para subserviência total. A Nemo, que é a sua tenente, a quem muitas vezes ele se dirige como filha, é uma criação artificial do próprio Mayuri. Além de fazer modificações corporais óbvias nele, né, porque não tem como um ser humano ser desse jeito aí, ele também criou um ser artificial para ser a sua tenente, além de fazer modificações na sua própria Zanpakuto, criando uma bancada específica. Ele é especialista em todo tipo de criação, seja tecnologia, seja biogenética, bioengenharia. O cara é um gênio. E ele é especialista em venenos, e em toxinas, e em formas de matar. Ele é um dissecador ambulante, porque ele já dissecou quase todos os Quinches vivos para experimentos. Ou seja, ele não tem limite de ética. São de seres vivos artificiais, dissecação de seres ainda vivos, sequestrados e mantidos em cativeiro, vivos por tempo suficiente para serem estudados por ele. Por que alguém que tem essas aberrações, né, que modifica o próprio corpo, ou que não tem pudor nenhum para fazer esse tipo de pesquisa, é apoiado pelo Goten 13? Por que o Jill Santai, Goten 13, apoiou ele e nomeou ele para cargo de capitão após a saída do Urahara? E mais importante, porque o próprio Urahara foi buscar um criminoso reconhecido para ser um dos seus chefes de pesquisa? Eu vou te dar uma resposta simples. Porque o cara era inteligente. A resposta curta, porque ele era inteligente. Ele é especialista em tecnologia, em desenvolvimento de pesquisa, em desenvolvimento de armas, em desenvolvimento de bioengenharia. Ele é especialista em desenvolvimento de tudo. Praticamente o cara é um gênio, o QI dele é absurdo, rivalizando com o do próprio Urahara. Mas ainda assim, eu acho que o Urahara é mais inteligente que ele, porque o Urahara tem mais feitos de inteligência. Mas o Mayuri é, sem sombra de dúvida, um das mentes mais brilhantes do Goten 13. Pena que ele é uma mente diabólica, né? Ele tem uma psicose diabólica para criar essas coisas, porque ele não tem nenhum senso de humanização, de humanidade. Ele desumaniza tudo em prol da ciência. Vamos falar um pouquinho agora das armas dele, né? Da letalidade dele enquanto capitão, porque ele não pode ser um gênio só, ele tem que ter um nível de inteligência, senão ele não seria capitão, né? Ele tem que ter um poder para ser respeitado como capitão da 12ª Divisão. E é disso que a gente vai falar, da Bankai e da Shikai dele. Ele carrega sua Zanpakuto selada na parte da frente do seu sobretudo de Shinigami, né? Na parte ali da frente, ao contrário da maioria que saca pela lateral, ele tem ela ali na parte da frente. E ele tem ela com o nome de Konjiki Asogi Gizo.
Konjiki Asogi para quem não sabe, que eu vou traduzir agora, né? Que é a sua Shikai, assume a forma de uma empunhadura de um bebê, de uma cabeça grotesca, e esse bebê está na empunhadura. E ela tem uma lâmina curva, como você pode ver aí, cheia de espinhos. E através desse bebezinho ali, ela consegue paralisar os sentidos das pessoas através da sua Shikai. A conjuração da sua Shikai, que é Konjiki Asogi Gizo, significa literalmente, basicamente em tradução livre, arranque tudo Asogi Jizo. E se você quiser saber o que é Asogi Jizo, Asogi Jizo é o cortador de pernas. Asogi Jizo significa o cortador de pernas. E quando ele fala Konjiki Asogi Jizo, com aquela vozinha dele, na verdade ele está falando arranque tudo o cortador de pernas. E nessa forma que é a Shikai, quando ela esbarra, ela paralisa. E a cabeça, né, a empunhadura ali, que é uma cabeça de um bebê grotesco, de propósito, tá? Ele modificou a espada dele, então ele sabe exatamente o que ela é. Essa cabeça de um bebê grotesco que ele tem é de propósito. E ela abre a boca e chora. E quando ela chora, abrindo a boca, ela exala um veneno. Veneno, em forma de vapor, que mata seus oponentes. Primeira Bankai que a gente vê nessa forma aqui, ó, de um bebê centopeia gigante, com braços e coisinha de centopeia ali, uma auréola e tudo mais. E tem um porquê, depois eu vou explicar por que eu tenho uma auréola. E a gente vê essa coisa gigante, essa aberração grotesca, quando ele chama a Bankai dele. E a Bankai dele tem uma liberação interessante também. A Bankai dele é uma forma de um bebê grotesco, com múltiplos braços e uma centopeia, né, por trás ali. E ele também libera um gás venenoso, que afeta todos em sua volta, exceto o próprio Mayuri, que liberou a Bankai, né? Sua Bankai usa principalmente um veneno paralisante, que pode ser tanto paralisante quanto também letal. Ele pode administrar o veneno em uma dose que só paralise o corpo, mantendo as funções cerebrais intactas, para que ele possa, sei lá, ferir o cara tranquilamente, como também pode soltar um veneno que te mate tranquilamente, assim, sem nenhum resquício ou tudo mais. A liberação da sua Bankai, né, a sua liberação de Bankai, né, ele invoca esse bebê grotesco a partir de de um entoamento, né, que é o Bankai. Konjiki Asogi Jizo Aramak Shoutai, que é o Konjiki Asogi Gizo, é o cortador de pernas, que eu já falei. Aramak Shoutai. Aí fica em tradução livre, fica o cortador de pernas dourado. Essa é a primeira Bankai dele, cortador de pernas dourado. Por que eu chamo de primeira Bankai? Porque ao longo do anime ele apresentou uma segunda forma de Bankai, que não só demonstra a sua inteligência, como também a sua sagacidade em batalha. A segunda forma da sua Bankai é chamada de Konjiki Asogi Gizu Mata no Shoutai, que é essa forma de um bebê grotesco, aí parece um bebê roxo aí com coisa e tal, e ele aparece gestante, sim, aparece com volume na barriga, ele gesta algo. O que ele gesta? Ele gesta uma outra forma da Bankai. Esse bebê roxo que você viu na imagem anterior, ele entra gestante, ou seja, ele é só um módulo gigante, ele não ataca, não faz nada. E depois, de dentro dele, sai uma criatura, né, um bebê meio amarelado, aí, uma criatura, que tem características específicas. Por que características específicas? Essa criatura que emerge da Mata no Shoutai, ela é baseada justamente nos pontos fracos do oponente. Sim, a Bankai dele é modificada de acordo com os dados que o próprio Mayuri coleta enquanto luta com a Shikai. E quando ele cria a Mata no Shoutai, o bebê roxo gestante gesta literalmente um novo feto, né, uma nova vida, um novo ser, que possa combater diretamente as fraquezas de seu oponente, fazendo com que ele derrote quase completamente todo tipo de oponente, porque ela é autoadaptável e coleta informações simultâneas ao mesmo tempo que batalha, mostrando assim a capacidade e a engenhosidade do Kuroiki Mairi, sendo um cara extremamente inteligente e tendo planos de contingência mesmo em tempo real. Sem sombra de dúvida, muito inteligente e capaz de criar planos e armas elaboradas o tempo todo, fazendo planos de contingência, prevendo cenários e até criando armas em tempo real, para combater fraquezas de seu oponente que ele analisou ao mesmo tempo em que lutava. Ele pode também ser ferido gravemente e se recuperar em segundos, porque o seu corpo regenera quase instantaneamente.
Aconteceu isso na batalha contra Ishida, ou seja, ele é quase imortal, porque ele tem modificações corporais que permitem a ele se regenerar ou até se interfazer para escapar. Mas, apesar de ser muito inteligente, Mayuri Kurokimairi Taicho não serve para o cargo de capitão a qual ele ocupa, por causa de uma única coisinha. Enquanto o Urahara é inteligente, mas o Urahara tem humanidade, ou seja, ele entende, tá, eu tenho limites do que a ciência pode ou não pode fazer. O Mayuri ele não entende isso. Para o Mayuri, toda e qualquer experiência é desumanizada, ou seja, é válido o bem da ciência. O humano, por trás disso, que se foda. Ele não está preocupado com isso. Se tiver que fazer experiência em humanos, ele vai fazer. Se tiver que criar seres artificiais, ele vai fazer. Se tiver que fazer experiências nele mesmo, ele vai fazer. Se tiver que envenenar uma população inteira para descobrir qual é o antídoto de um veneno, ele vai envenenar. Ele não tem escrúpulos. Ele faz o que tem que fazer. Ele é sádico por si só. A psique dele é sádica por si só. Diferente do Urahara, do próprio Aizen ou de qualquer outro ser que tiver no universo de Bleach, o Mayuri não vai simplesmente lutar com você para te matar, para neutralizar a ameaça. O Mayuri vai lutar com você, vai neutralizar a ameaça, mas ele vai fazer principalmente experiências enquanto luta. Ele vai determinar seu nível de força, ele vai determinar suas fraquezas, vai te paralisar, vai testar venenos em você, se possível vai te arrastar para o laboratório, ainda convida te fazer de cobaia só porque ele quer. Como cientista, Kuroichi Mairi Taicho diz que abomina a perfeição, porque se algo é perfeito, não há como modificar, não há como melhorar, não há como pesquisar. Ele quer aprender independente dos meios que vai usar para isso. O único ponto de humanização ou de humanidade que Kuroichi Mairi Taicho demonstrou até agora foi durante a guerra contra os Quinches, né, a Guerra Sangrenta dos Mil Anos, em que a sua tenente Nemo, que foi aquela que fabricou artificialmente, se sacrificou para proteger ele e ele demonstrou ali um pingo de humanidade, né, demonstrando ali um certo afeto com ela. Mas esse foi o único resquício de humanidade que ele demonstrou ao longo da obra inteira até agora. Ou seja, eu acho que ele é um vilão que está do lado dos heróis por conveniência, porque não tem explicação. Ele é sádico, psicótico e cruel. Sério. Ele, de longe, é o pior dos capitães. Bom, galera, esse foi o vídeo sobre Kuroichi Mairi Taicho, ou Mayuri Kurotsuki, o que a gente pode chamar de cientista maluco, né? Aquele clássico cientista maluco, só que esse é o cientista maluco da Goten 13, da Soro Society, Sociedade das Almas. O capitão da 12ª Divisão e um dos maiores psicopatas de toda a Soro Society. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até amanhã. A gente volta amanhã com outro vídeo aqui do canal. Lembrando que o vídeo do Urahara vai estar no card e também vai estar na descrição. Se você não viu, corre lá e dá uma conferida, viu? Bom, eu vou ficando por aqui e até amanhã.